A mulher que a região inteira aprendeu a chamar de bruxa nasceu com um nome simples e doce, Mariana, filha de lavradores pobres que moravam num pedaço de terra espremido entre o Rio Estreito e nas cercanias da grande fazenda do coronel Afonso Rangel. Desde pequena, Mariana era diferente das outras crianças da roça. Enquanto os irmãos corriam atrás de galinhas e se penduravam nas árvores, ela preferia seguir a avó materna pelos pastos, observando cada folha, cada raiz, cada casca de árvore que a velha recolhia com cuidado e guardava em sacos de pano. A avó, que todos respeitavam o silêncio, tinha fama de saber mexer com ervas, era a pessoa procurada quando uma febre não cedia, quando um corte infeccionava, quando um bebê não queria mamar. Mariana cresceu vendo a avó preparar chás, cataplasmas e garrafadas, ouvindo respostas calmas sobre qual planta esquentava o sangue, qual acalmava o coração, qual nunca devia ser tocada, porque curar e envenenar às vezes separadas por um fio. Quando a avó morreu, numa tarde tranquila, sentada na cadeira do terreiro, muitos acharam que aquele conhecimento ia embora com ela. Mas Mariana, já moça, guardava tudo na cabeça, cada folha, cada mistura, cada cuidado, como se tivesse gravado as lições na própria pele. Com o tempo, passou a ser ela quem recebeu a gente simples da redondeza, reembolso para dor nas costas, chá para cólica, unguento para ferida de inchada. Não cobrava dinheiro, aceitava em troca um pouco de farinha, alguns ovos, um pedaço de tecido, o que cada um pudesse dar. A fama de que a neta da velha curava com as mãos e com as plantas começou a correr pela região como vento em capim seco. Se você gosta de histórias de amor, superação e redenção, inscreva-se aqui no Dramas de Antigamente, porque tem história nova todos os dias para aquecer o coração e rir a alma. Deixe também o seu like, isso ajuda muito esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessa mensagem. E já me conte nossos comentários de onde você está ouvindo essa história e em que momento do dia ela faz companhia. Naquela mesma terra, porém, vivia o homem que mandava mais do que juiz e padre juntos, o coronel Afonso, dono de várias fazendas, gado espalhado, gente trabalhando para ele da beira do rio até perto da serra. O coronel não gostava de nada que fugisse ao controle, e muito menos de ouvir que o povo confiava mais no chá de mato do que nas recomendações do médico da cidade, médico esse que ele mesmo ajudava a trazer, financiando parte da construção da pequena casa de atendimento. Para o coronel, a ordem exigia que todo mundo obedecesse às mesmas vozes, de preferência às dele. É uma mulher que curava sem diploma, sem licença, sem pedir vitória a ninguém. Era uma pedra no sapato que ele não planejava tolerar por muito tempo. A primeira vez que o nome de Mariana chegou aos ouvidos do coronel como ameaça foi por causa de um capataz. O homem, conhecido pela rispidez e pela bebida, tinha caído de um cavalo e machucado gravemente a perna. O médico da cidade disse que, se a infecção subisse, teria que amputar. Desesperado com a ideia de perder o membro e o trabalho, o capataz se arrastou até a casa de Mariana, que o recebeu sem fazer perguntas, limpou o ferimento com um preparo ardido, enfaixou com folhas e tecido limpo, fez chá amargo para ele beber, pediu que voltasse no dia seguinte. Em poucos dias, a melhora era visível. O capataz não perdeu a perna, e a história se manteve de boca em boca. Alguns diziam que Deus tinha usado as mãos da moça. Outros, mais maldosos, sugeriam que aquilo não era coisa do céu, mas de forças que ninguém deveria invocar. Foi assim que as duas imagens de Mariana caíram a se formar ao mesmo tempo. Para uns, a moça de rosto sereno, cabelos castanhos longos presos em trança grossa, pele morena queimada de sol, olhos escuros atentos, sempre com um ramo de ervas frescas nas mãos. Era vitória, era socorro, era esperança. Para outros, a mesma figura se tornava ameaçadora. Alguém que mexia onde não se desviasse, que pudesse tanto curar quanto amaldiçoar, que desviasse e fosse mantido por perto quando interessasse, mas pudesse ser julgado e queimado em fofoca na primeira oportunidade. E como era de se esperar, quem tinha mais poder de espalhar sua versão das coisas não eram os curados, mas os desconfiados.
Mariana, por sua vez, não se ocupava com o que falavam. Morava numa casa simples de barro batido e madeira, cercada por um quintal enorme onde plantava de tudo: hortelã, arruda, alecrim, malva, guaco, boldo, além de raízes mais fortes que vinha buscar na beira do mato. Seu dia começava cedo, antes mesmo do sol, catando folhas, anotando em pequenos pedaços de papel receitas que a avó tinha ditadas, organizando os potes e garrafas. Não tinha marido nem filhos, não por falta de propostas, mas porque sabia que muita gente ia querer mais as mãos dela na cozinha do que nas plantas. E ela não nascera para ficar presa a um fogão enquanto as ervas chamavam lá fora. O filho mais novo do coronel, Henrique, era um menino diferente dos outros rapazes da região. Enquanto os irmãos mais velhos se orgulhavam de domar cavalos bravos, atirar bem e gritar ordens para peões, Henrique gostava de ler, desenhar, observar pássaros, perguntar demais. Era franzino, pele clara demais para o sol do campo, cabelo escuro sempre meio desalinhado, olhos castanhos curiosos que não se encaixam no mundo de dureza que o pai interno. Para o coronel, aquele filho era ao mesmo tempo desgosto e esperança. Desgosto porque fugiu ao molde esperado de herdeiros brutos. Esperança porque ainda assim era sangue seu, e um dia teria que aprender a mandar, gostando ou não. Desde pequeno, Henrique adoecia com facilidade. Uma mudança de vento trazia febre, uma chuva mais longa provocava tosse, qualquer descuido virava dor no peito. O médico da cidade, um homem sério, de bigode bem cuidado e olhar cansado, vivia subindo à fazenda para examinar o menino, receitando xaropes caros e de reparação. Mas com o tempo, ficou evidente que a saúde de Henrique era tão frágil quanto a porcelana fina. O coronel, impotente diante do que não podia controlar na marra, gastava dinheiro com remédios, padres, promessas, qualquer coisa que pudesse manter o menino vivo e, quem sabe, moldá-lo-á depois à sua imagem. Foi nessas crises que o nome de Mariana entrou pela porta da casa grande, não pela boca dos empregados, mas pela boca do próprio médico. Depois de mais uma noite em claro, ouvindo Henrique tossir sem parar, peito chiando, rosto pálido, o médico se viu sem alternativas. Sabia de histórias sobre a curandeira do Rio, tinha ouvido comentários na cidade, alguns de admiração, outros de repulsa. Profissionalmente, diga ao coronel que chamasse uma mulher sem estudo parecia quase traição ao próprio ofício. Mas olhando para o menino ofegante, pesando na balança do orgulho e da vida, tomou coragem. Na sala ampla, com retratos de antepassados nas paredes e cheiro de tabaco no ar, o médico falou baixo, escolhendo as palavras. Disse que o corpo de Henrique estava cansado e que talvez um reforço vindo das ervas ajudasse, que houvesse na região uma mulher que soubesse lidar com certas plantas de forma que poderiam complementar o tratamento. O coronel, ao ouvir aquilo, estreitou os olhos. Já sabia de ouvir falar da tal Mariana e não gostava da ideia de deixar alguém fora do seu círculo entrar na casa grande com tanto poder potencial sobre o filho. Mas a imagem de um caixão pequeno sendo fechada dentro daquela mesma sala o assombrava havia muito tempo. Entre o medo de perder o controle e o medo de enterrar o caçula, hesitou. Enquanto isso, lá na sua casa simples, Mariana seguia a rotina, sem saber que seu nome estava sendo pesado na balança da vida de gente poderosa. Naquele dia, tinha preparado cataplasmas para uma mulher com dores de parto, folhas calmantes separadas para um velho com insônia e lavagem de raízes destinadas a um unguento para reumatismo. O quintal cheirava a verde, a terra molhada, a fumaça leve de fogueira onde fervia uma panela de barro. Mariana amarrou o cabelo castanho num coque baixo, afastando mechas do rosto moreno, quando pegou cascos de cavalo, se aproximando com pressa demais para ser visitada qualquer. 2 homens desceram, um peão com cara fechada e um rapaz da casa grande que ela seguiu de vista, ajudante direto do coronel. Pareciam tensos, olhares duros, mas também aflitos. O rapaz explicou rápido, sem rodeios, que o filho do coronel estava muito mal, que o médico já tinha feito de tudo, e agora dizia que talvez as ervas dela ajudassem.
A voz carregava um tom entre pedido e ordem, como se trazer Mariana fosse obrigação dela, não escolha. Mariana sentiu um frio subindo pelas costas. Sabia que entrar na casa grande daquele homem era se colocar na linha de fogo entre gratidão e culpa, mas também sabia que uma vida estava por um fio. Respirou fundo, agarrou a sacola com alguns potes, cortou mais folhas às pressas e subiu no cavalo que lhe ofereceu, seguindo rumo à fazenda com o coração batendo mais rápido que o galope. A chegada de Mariana à casa grande foi recebida com olhares que misturavam curiosidade, desdém e medo. As criadas cochichavam nos cantos, umas fazendo o sinal da cruz ao ver a passagem o pátio de terra vermelha, outras medindo a moça de cima a baixo, pensando se ali havia mesmo algum poder ou só conversa do povo. Mariana caminhava com a sacola firme presa ao corpo, braços magros, postura reta, olhos escuros fazendo esforço para não demonstrar insegurança. Em contato com tanto mármore, vidro, cortina pesada, senti na pele a distância entre sua vida de chão e aquele mundo de alturas artificiais. No quarto de Henrique, o ar era pesado de incenso e preocupação. O menino jazia na cama alta, suado, respiração curta, olhos fundos semicerrados. Ao lado, a mãe, Dona Amália, mulher de traços finos, pele que um dia foi clara e agora se queima um pouco do sol das idas ao terreiro, olhou o filho com expressão de desespero contido. O coronel, em pé perto da janela, braços cruzados, mandíbula travada, parecia uma estátua de raiva impotente. O médico se mantinha um pouco atrás, ajeitando o colarinho apertado, dividindo o peso da responsabilidade com a recém-chegada sem dizer nada. Quando Mariana entrou, o coronel lançou um olhar que poderia derrubar árvore. Queria deixar claro que ela estava ali por necessidade extrema, não por convite amistoso. Perguntou, segundo, se era verdade que ela tinha salvado a perna do capataz e ajudada em outros casos graves. Mariana respondeu com voz firme, mas baixa, que quem salva é Deus, que as ervas só ajudam o corpo a lembrar como se cura. Essa resposta, embora respeitosa, irritou o coronel, que queria ouvir garantias, promessas, certezas. Ele se mudou, saiu para o filho e deixou escapar, entre dentes, que se alguma coisa aconteceu-se de pior, depois do que ela fez, não pensaria duas vezes antes de culpar-la. Mariana engoliu seco, mas não recuou. Aproximou-se da cama, sentou-se na beirada com cuidado, observando o rosto do menino, o cor dos lábios, o movimento do peito. Tocou de leve a testa suada com as costas da mão, medindo a febre com experiência antiga. O olhar de Henrique, por um instante, cruzou o dela. Havia medo, dor, mas também uma fagulha de curiosidade naquele fundo marrom cansado. Mariana falou com ele não como quem fala com um doente grave, mas como quem conversa com um menino que precisa ser lembrado de que ainda está aqui. As criadas cochichavam nos cantos, umas fazendo o sinal da cruz ao ver a passagem o pátio de terra vermelha, outras medindo a moça de cima a baixo, pensando se ali havia mesmo algum poder ou só conversa do povo. Mariana caminhava com a sacola firme presa ao corpo, braços magros, postura reta, olhos escuros fazendo esforço para não demonstrar insegurança. Em contato com tanto mármore, vidro, cortina pesada, senti na pele a distância entre sua vida de chão e aquele mundo de alturas artificiais. No quarto de Henrique, o ar era pesado de incenso e preocupação. O menino jazia na cama alta, suado, respiração curta, olhos fundos semicerrados. Ao lado, a mãe, Dona Amália, mulher de traços finos, pele que um dia foi clara e agora se queima um pouco do sol das idas ao terreiro, olhou o filho com expressão de desespero contido. O coronel, em pé perto da janela, braços cruzados, mandíbula travada, parecia uma estátua de raiva impotente. O médico se mantinha um pouco atrás, ajeitando o colarinho apertado, dividindo o peso da responsabilidade com a recém-chegada sem dizer nada. Quando Mariana entrou, o coronel lançou um olhar que poderia derrubar a árvore. Queria deixar claro que ela estava ali por necessidade extrema, não por convite amistoso. Perguntou, segundo, se era verdade que ela tinha salvado a perna do capataz e ajudada em outros casos graves.
Mariana respondeu com voz firme, mas baixa, que quem salva é Deus, que as ervas só ajudam o corpo a lembrar como se cura. Essa resposta, embora respeitosa, irritou o coronel, que queria ouvir garantias, promessas, certezas. Ele se mudou, saiu para o filho e deixou escapar entre dentes que se alguma coisa aconteceu-se de pior depois do que ela fez, não pensaria duas vezes antes de culpar lá. Mariana engoliu seco, mas não recuou. Aproximou-se da cama, sentou-se na beirada com cuidado, observando o rosto do menino, o cor dos lábios, o movimento do peito. Tocou de leve a testa suada com as costas da mão, medindo a febre com experiência antiga. O olhar de Henrique, por um instante, cruzou o dela. Havia medo, dor, mas também uma fagulha de curiosidade naquele fundo marrom cansado. Mariana falou com ele não como quem fala com um doente grave, mas como quem conversa com um menino que precisa ser lembrado de que ainda está aqui. Disse que traria um chá amargo, que arderia um pouco na garganta, mas ajudaria o peito a soltar o que estava preso, que ele primeiro tentasse beber, mesmo com vontade de cuspir. Enquanto preparava as folhas na pequena cozinha da casa grande, sob o olhar desconfiado de uma cozinheira antiga, Mariana sentia o peso da responsabilidade como nunca. Sabia que, se Henrique melhorasse, muita gente diria que tinha sido intervenção divina, que o médico, o coronel, as promessas pagas deveriam cumprir seu papel, e que as ervas seriam, na melhor das hipóteses, detalhe. Se o menino piorasse, porém, toda a culpa viria sobre ela, a intrusa, a mulher sem papel, sem diploma, sem proteção além da própria fé. Ainda assim, suas mãos não tremiam ao picar as folhas, medir a quantidade, controlar o tempo da fervura. Fazia o que tinha aprendido com a avó, confiando que, naquele caldeirão simples, havia anos de sabedoria humilde. As horas seguintes foram uma mistura de esperança e terror dentro daquele quarto amplo de janelas altas. Mariana voltou com o chá fumegante, cheiro forte de ervas preenchendo o espaço, arrancando caretas discretas das damas acostumadas a perfumes caros. Sentou-se novamente perto de Henrique, expressou com delicadeza sua cabeça fraca e mudou a caneca da boca do menino. Ele tossiu, virou o rosto, quase derrubou o líquido. O coronel deu um passo à frente, irritado, querendo intervir, mas Mariana gritou a mão livre num gesto firme que surpreendeu a todos. Pediu um instante a sós com o menino, ou pelo menos silêncio. Dona Amália, entre aflita e confiante, convenceu o marido a relembrar alguns passos. Mariana falou baixinho com Henrique, voz firme, mas doce, explicando que sabia que o gosto era ruim, que também já tinha bebido chás amargos na infância, que às vezes o que salva a vida não entra na boca com carinho, mas arranhando. Contou em poucas palavras como a avó dela tinha vivido longos anos graças a essas mesmas folhas. Henrique, suando, ouvindo a respiração própria ao ritmo de cada sílaba da moça, sentindo algo diferente da presença. Ela não falou como vítima, nem como herdeiros mimados, falou como pessoa. Com esforço aceito, engolir um gole de cada vez, entre lances e caretas. Mariana esperava pacientemente, dando tempo para que o corpo dele recebesse o resgate. Durante a noite, ela se hóspeda na fazenda, recusando-se a ir embora enquanto não visse algum sinal de mudança. Ela ouviu, guardou o aviso como quem anota um veneno em frasco errado e saiu com passos firmes, sem demonstrar o tremor que começava a subir por dentro. Nos dias que seguiram a melhora de Henrique, a vida de Mariana parecia voltar ao ritmo de antes apenas na superfície, mas por dentro tudo tinha mudado. A notícia de que o filho do coronel estava vivo, com a febre controlada e o peito menos carregado, aliviou a tensão na região inteira. Gente que mal conheceu o rapaz agradecia nas orações, não por amor direto a ele, mas por medo de que a morte de um herdeiro daquele tamanho trouxesse tempestades para todos os lados, corte de trabalho, fúria redobrada do pai, cobranças ainda mais duras nos pastos. Ao mesmo tempo, todos sabiam, mesmo que ninguém dissesse em voz alta, que no meio daquela história havia um fio novo, o fio que ligava a respiração do menino às ervas de Mariana.
Ela tentou retomar a rotina, levantando cedo, lavando folhas no riacho, plantando mudas novas, mas percebeu que os passos no terreiro já não eram os mesmos. Havia olhos demais sobre ela, mais do que antes. De um lado, pessoas simples chegavam com uma mistura de respeito e esperança, trazendo crianças com tosse, velhos com dores, moças com prazeres estranhos, todos repetindo, em tom quase de segredo, que se ela tinha sido instrumento para salvar o filho do coronel, quem sabe também poderia interceder por eles. Por outro lado, vinham olhares duros, carregados de suspeitas, cochichos que falavam de pacto, de coisas escuras, de vitória que poderia maldição se ela se zangasse. Mariana ouvia tudo sem comida nem um lado nem outro. Continuava a dizer que não era dona de poder algum, que só conhecia as plantas e o jeito que o corpo reage a elas, que a vida e a morte pertencem a algo maior. Ainda assim, não podia ignorar o fato de que o próprio médico da cidade, quando passava por ali, agora a cumprimentava com um aceno menos frio. Em uma visita rápida, chegou a dizer, em voz baixa, que o chá que ela preparava parecia ter propriedades que ajudavam a soltar catarros antigos, que talvez fosse bom estudar aquilo com mais calma. Mariana convidou de leve, sem se empolgar demais. Sabia que para gente como ele, reconhecimento vinha sempre acompanhado de medo de perder lugar. Enquanto as línguas discutiam, o coronel mantinha silêncio pesado. Não mandou recado de agradecimentos formais, não ofereceu pagamento além de um embrulho modesto com algumas coisas da despensa, entregue por um criado sem muitas palavras. Mas tampouco proibiu abertamente o povo de ir buscar ajuda com Mariana, o que, para padrões dele, já era quase permitido. Talvez no fundo tivesse medo de precisar de novo dos chás daquela mulher de olhos escuros e voz mansa, medo de cuspir para o alto e ver cair no próprio rosto. Mariana vê esse jogo, mas não se sente em posição de importância a nada. Era apenas uma mulher numa casa de barro, cercada de verde, diante de um homem cercado de armas e homens. O tempo correu, como sempre corre na roça, medido pelo plantio, pela colheita, pelas chuvas e estiagens. Henrique, ainda frágil, teve pequenas recaídas, mas não tão grave quanto aquela noite em que ela fora chamada às pressas. Em cada nova crise, alguém acabava indo bater na porta de Mariana, pedindo mais chá, mais folhas, mais rezas silenciosas. A relação entre os dois nunca se tornou de intimidade, afinal, ele continuou sendo filho do coronel e ela, a curandeira do povo, mas havia um respeito discreto que crescia a cada visita. Algumas vezes, já melhor, o rapaz arriscava perguntas sobre as plantas, sobre como ela sabia diferenciar folhas semelhantes, sobre a avó que lhe ensinava tudo. Mariana respondeu com paciência, vendo aquele brilho curioso, o reflexo de um menino que talvez pudesse ser diferente do pai. Foi nesse período que chegou a novos barcos vindos da cidade, histórias de padres e autoridades questionando práticas antigas, chamando de superstição o que o povo região de sabia cor há gerações. Falava-se em leis que proibiriam benzedeiras de exercício, em médicos tratando qualquer cura com ervas como charlatanismo. Alguns moradores da vila vizinha já tinham visto mulheres humildes sendo levadas à delegacia para prestar esclarecimentos por oferecerem remédios de mato. Esses relatos entraram na cabeça do coronel como arma pronta. Se um dia ele quisesse, poderia usar a força da lei para atingir Mariana, não apenas a força do próprio nome. Certa tarde, enquanto ela colhia folhas de guaco perto do rio, ouviam vozes exaltadas recebidas da estrada. Eram duas mulheres discutindo, uma defendendo com fervor o trabalho de Mariana, lembrando do filho pequeno salvo de uma pneumonia graças às garrafadas, ou dizendo que padre novo da paróquia não gostava dessas coisas, que aquilo era feitiço disfarçado, que quem se metia muito com mato acabava recebendo a visita do demônio. Mariana respirou fundo, decidiu não se medir. Aprender com a avó que nem toda discussão precisa de fala, que às vezes é melhor deixar que o tempo e os fatos falem mais alto. Mesmo assim, a sensação de cerco apertando aos poucos não deixava sua mente em paz. À noite,
Deitada na cama simples, ouvia o som do rio correndo e tentava entusiasmado o coração, lembrando-se de cada pessoa que tinha melhorado, de cada febre que baixara, de cada parte que tinha corrido melhor, graças a um banho morno com folhas certas. Dizia para si mesma que o bem que causara era maior do que os barcos e as ameaças, mas sabia, pela própria história de outros injustiçados, que na boca de gente poderosa, uma mentira repetida podia engolir anos de verdade vívida. A virada mais dura na vida de Mariana começou com uma seca. Não uma seca violenta de rachar terra de uma vez, mas uma sequência de meses em que a chuva teimava em não cair na hora certa, de dias mais quentes do que o costume, de noites em que o ar parecia parado. As plantações sobreviveram, o gado emagreceu, o humor dos homens da roça se encurtou. O coronel, que sempre contara com a terra generosa para encher os celeiros, começou a ver suas reservas diminuírem de forma preocupante. E quando o bolso de gente poderosa aperta, os olhos dela costumam procurar rapidamente alguém para culpar. Na mesma época, uma gripe forte se manteve pela região, levando tosse e febre às casas de trabalhadores, à vila, até às cozinhas da casa grande. Mariana se viu sobrecarregada como nunca, gente à porta de manhã à noite, pedindo remédios para si e para os filhos. Ela dormia um pouco, comia mal, mas segue misturando folhas, fervendo raízes, enchendo garrafas. Muitos melhoraram, alguns pioraram, e entre esses, alguns acabaram morrendo, porque nem o saber da avó, nem o estudo do médico davam conta de todos os destinos. Cada morte foi usada por parte dos desconfiados como prova de que o trabalho dela tinha limite, ou pior, que algum tipo de castigo tinha caído sobre quem botou fé demais nas ervas. Foi nesse calor de medo, doença e desvantagens que a figura do novo pai ganhou relevância. O antigo pároco, cansado e mais tolerante com os costumes antigos, tinha sido substituído por um homem mais jovem, vindo da cidade, cheio de ideias rígidas sobre o que era fé verdadeira e o que era superstição. Em seus sermões, começou a falar com frequência sobre gente que brincava de ser Deus, que mexia no invisível sem autorização, que poderia estar abrindo porta para forças ruínas enquanto fingia ajudar. Não citava Mariana pelo nome, mas todos na igreja sabiam de quem ele falava quando aludia às mulheres que curavam com mato e rezas próprias. O coronel, atento a essas falas, encontrou na voz do padre um respaldo para o incômodo antigo que tinha com Mariana. Não via com bons olhos a dependência crescente do povo da fazenda em relação a ela. Cada vez que um peão faltava ao trabalho para levar filho doente na casa da curandeira, via ali um desafio indireto à autoridade do médico que ele, coronel, bancara. Começou então a deixar escapar, em conversas estratégicas, que era perigoso confiar demais em quem não respondia a ninguém, que qualquer erro de Mariana não tinha a quem ser cobrado, que talvez fosse hora de colocar limites. Enquanto isso, Henrique crescia, atravessando a adolescência com o corpo ainda frágil, mas a mente cada vez mais alerta. Lembrava-se nitidamente da noite em que quase morreu e da figura de Mariana ao lado da cama, cheirando a mato fresco, voz calma no meio do desespero geral. Sabia que desviava parte da vida a ela, embora nunca tivesse sido permitido dizer isso alto na frente do pai. Em segredo, guardava um respeito imenso pela mulher que o tinha tratado como pessoa e não como prolongamento do poder do coronel. Vez ou outra, escapava da casa grande e descia até perto do rio, fingindo observar aves, só para ter a chance de cumprir Mariana com algum pretexto qualquer, perguntar de uma planta, ouvir alguma explicação simples que sempre vinha de sabedoria prática. Foi numa dessas visitas discretas que Henrique ouviu, pela primeira vez, Mariana falar de medo. Ele notou que ela parecia mais cansada, olhos fundos, ombros um pouco caídos. Perguntou se estava doente. Ela deu de leve, disse que o corpo aguentava, mas que cansaço nem sempre vinha só de trabalhar demais. Às vezes vinha de ter que se defende de coisas que não se vê. Contou, sem detalhes dramáticos, dos sermões do padre, das conversas atravessadas do coronel, dos barcos, de que novos leis poderiam cair sobre quem praticasse curas sem licença.
Henrique sentiu um aperto no peito, não apenas pela mulher em si, mas pela injustiça de ver alguém que tanto ajudou a ser empurrado para a beira do abismo por medo e ignorância. Na tentativa de fazer algo, escrevi cartas para um amigo que estudava na cidade, contando sobre Mariana, questionando se realmente era ilegal o que ela fazia, se não existia um jeito de reflexão e se saber de forma menos perseguida. A resposta veio em linhas hesitantes, dizendo que o mundo estava mudando, que as autoridades queriam centralizar o conhecimento em livros e salas de aula, que benzedeiras e curandeiras estavam sendo vistas como ameaça a essa nova ordem. O amigo sugeriu cautela, disse que, se ele prezava pela segurança de Mariana, talvez o melhor fosse evitar chamar atenção demais para ela. Mariana, por sua vez, não sabia dessas cartas, mas sentiu no vento que algo grande se armava. Certa noite, enquanto separava folhas de arruda numa mesa de madeira, deixava cair parte do maço no chão. Ao se abaixar para juntar, reuniu como lembrança viva a voz da avó dizendo que toda época caça seus próprios demônios e que, quando não os encontram, inventa onde colocar. Sabia que, para muitos, ela estava virando esse lugar de depósito, o espelho onde as pessoas jogavam os medos que não queriam ver em si mesmos. Ainda assim, não poderia sequer imaginar a possibilidade de deixar de fazer o que fazia. Como negar remédio a uma mãe com filho ardendo em febre só para agradar autoridades que nunca tiveram pisado no barro da casa dela. A tensão ganhou corpo numa tarde em que uma tragédia caiu sobre uma fazenda. Um dos filhos mais velhos do coronel, homem robusto, forte, caiu do cavalo durante uma vistoria e bateu a cabeça numa pedra. Trouxeram-no para casa já sem consciência, respiração irregular, sangue secando na testa. O médico foi chamado às pressas, mas a gravidade do ferimento foi além de qualquer chá ou bisturi que ele pudesse oferecer ali. Horas depois, o rapaz morreu. E a casa grande mergulhou num luto que misturava tristeza verdadeira, orgulho ferido e necessidade urgente de culpar alguém. O coronel, cego de dor e raiva, lembrou-se de cada palavra recente sobre maldições, sobre gente mexendo em forças que não desviam. E, embora saiba, em algum canto mais lúcido da mente, que a queda tinha sido acidente do próprio filho, não tardou em deixar brotar uma ideia terrível. Talvez Deus estivesse cobrando o preço por permitir que uma bruxa andasse tão livre nessas terras. O velório do filho do coronel durou uma noite inteira, com velas espalhadas pela sala grande, cheiro de cera misturado a suor e bebida, homens cochichando nos cantos, mulheres chorando alto perto do caixão. Mariana, na sua casa simples, soube da notícia pela boca de um menino que passava correndo na estrada, contando que a morte tinha entrado de vez na casa grande. Sentiu um aperto no peito, como se também tivesse perdido alguém próximo, não pelo homem em si, com quem mal convivera, mas porque sabia que tragédias assim costumam virar combustível para caçadas contra quem já era alvo fácil. Passou a noite em claro, rezando em silêncio, pedindo a Deus que a dor do coronel não virasse faca contra a inocente. No entanto, ao primeiro canto do galo, a resposta que o mundo deu foi bem diferente do que pedia o coração dela. Logo cedo, ainda com uma neblina subindo do rio, 3 homens montados apareceram na porta de Mariana, 2 capatazes e um sujeito que ela foi nomeado como auxiliar do delegado da cidade vizinha. Os rostos carregavam dureza, mas também uma espécie de satisfação estranha, como se cumprissem algo que já esperavam fazer há muito tempo. O homem do governo leu com voz arrastada um papel amarrotado dizendo que havia denúncias de prática ilegal de medicina, de feitiçaria, de charlatanismo, e que por isso Mariana deveria acompanhá-los para prestar depoimento na cidade. As palavras soavam grandes demais para caberem na casa de barro, ecoando entre os potes de ervas e as plantas no quintal. Mariana tentou argumentar, dizendo que nunca cobrara dinheiro de ninguém, que só oferecia ajuda quando pediam, que em nenhuma ocasião impedia alguém de procurar o médico. Lembrou que o próprio médico a respeitava, que o filho do coronel estava vivo graças ao chá que preparou. Os homens se entreolharam, e um deles, com um sorriso torto,
Responderam que justamente por isso é que ela tinha ido longe demais, que mexer com herdeiros de família é importante, e depois ver outro filho morrer era coisa que chamava problema, que muita gente disse que ela escolhera quem salvar e quem deixar partir. Aquilo doeu mais do que qualquer acusação de feitiço. A ideia de que sua ausência na queda do rapaz pudesse ser encarada como escolha intencional era uma faca girando lentamente dentro do peito. Enquanto discutiam na porta, alguns vizinhos encontraram a se aproximar, atraídos pela cena. Havia olhos indignados, bocas prontas para a defensora Mariana, mas também rostos aliviados, como se aquela fosse a chance de se livrar dos incômodos que a existência dela causava. Uma mulher, cuja sogra havia morrido meses antes apesar das garrafadas de ervas, murmurou alto o bastante para outros ouvirem que estava na hora mesmo de alguém colocar freio na bruxa, que ninguém mexe tanto com coisas ocultas sem pagar. Outras vozes, porém, lembravam em sugestões de crianças salvas, de febres baixadas, de partes que tinham corrido bem graças às mãos dela. Mariana ouvia tudo como quem tenta seguir o curso de um rio em meio às pedras, sabendo que não adiantava nada contra a corrente naquele momento. Sem resistência física, porque sabia que lutar com o corpo contra homens armados seria arruinar qualquer chance de explicar algo depois, Mariana pegou um chale simples, ajeitou o cabelo num coque baixo, respirou fundo e deixou que a escoltassem até o cavalo. Antes de montar, olhou para o quintal cheio de verde, para a casa onde cada canto guardava a memória de sua e de sua avó, e sentiu uma pontada de despedida que não tinha coragem de nomear. Um menino que ela tinha ajudado meses antes, trazendo o irmão mais novo com febre, correu até ela e agarrou-se à sua saia, chorando baixinho. Um dos capatazes o retirado com grosseria. Mariana passou a mão nos cabelos do garoto com um gesto rápido, como quem planta ali um pedido de lembrança. Depois subiu no cavalo e partiu, levando consigo apenas o que cabia na cabeça e no coração. Na casa grande, ao saber que Mariana estava sendo levada, Henrique sentiu o chão sumir por um instante. Tinha passado a noite velando o irmão, segurando as lágrimas para ser visto como homem, mas aquela nova notícia cortava num lugar ainda mais fundo. Correu até o pai, que estava na varanda, olhando o terreiro vazio, com a expressão pétrea de quem não sabe se grita ou se cala. Perguntou se era verdade, se tivesse mandado prender Mariana. O coronel respondeu com frieza que ela só estava indo prestar contas à lei, que quem não deve não teme. Henrique, com a coragem que relatou mostrou, rebateu que aquilo era injusto, que a queda do irmão não tinha nada a ver com os chás dela, que acusar a curandeira era só arrumar bode expiatório para uma tragédia que ninguém controlou. O olhar que o coronel lançou ao filho naquele momento teria feito muita gente recuar. Havia ali raiva, dor, orgulho ferido, mas também algo parecido com medo de ser desmascarado como homem impotente diante do destino. Ele mandou o filho calar, dizendo que não admitiria defesa de bruxa dentro da própria casa, que Henrique devia lembrar quem o mantivera vivo até ali, esquecendo conscientemente que a resposta incluía justamente a mulher agora levada como criminosa. Henrique, com os punhos cerrados, sentiu vontade de gritar que a vida que carregava nos pulmões desviava mais mulher de barro e ervas do que ao pai, vestido de linho e cercado de armas. Mas engoliu as palavras, consciente de que, se a soltasse naquele instante, poderia perder não só a pouca liberdade que tinha, mas também a chance de agir de outro modo. Na estrada, Mariana ia calada, olhando para a paisagem conhecida se afasta, as árvores familiares ficam para trás. Tentava controlar o medo, lembrando das vezes em que acompanhava a avó até a cidade para vender um pouco de erva seca, as portas que se fechavam, mas também de alguns poucos rostos gentis que tinham cruzado o caminho. Pensava no médico, se ele tivesse coragem de falar em seu favor, pensado em Dona Amália, se ousaria contrariar o marido em público, pensado principalmente em muitas pessoas simples que sabiam, no íntimo, o bem que ela tinha feito, mas que talvez, por medo ou conveniência, preferissem ficar em silêncio na hora inesperada. Sabia que, mais do que prestar depoimento, seria julgada por uma mistura de leis novas,
Sim, antigas e dores recentes que precisaram de alvo. Ao chegarem à pequena delegacia da cidade, o cheiro de mofo e o papel velho tomaram conta. O auxiliar do delegado adiantou até uma sala simples, uma mesa, 2 cadeiras, uma janela alta, por onde o sol entrava cortando o pó no ar. Mandaram que se sentasse, tiraram o xale de seus ombros com pouca delicadeza, como se quisessem ver bem o rosto da acusada. O delegado, homem de barriga saliente, bigode mal aparado, entrou com um monte de papéis na mão, tentando dar ao momento uma ar de grande importância. Leu de novo as acusações, agora com mais detalhes: prática ilegal da medicina, influência de superstições, possíveis envolvimentos em artes ocultas, denúncia de que teriam escolhido salvar um filho do coronel e deixado outro morrer por vingança de forças que conseguiram a controlar. Enquanto ouvia aquele amontoado de palavras, Mariana sentiu vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Rir do absurdo de a chamarem de dona de forças maiores que a vida. Chorar por saber o quanto era perigoso para uma mulher pobre virar símbolo de medo alheio. Quando ele teve a chance de falar, respirou fundo e começou a contar, com calma, quem tinha sido sua avó, o que apreendeu-a com ela, os anos em que ajudara vizinhos sem nunca ter cobrado além de nada de gratidão sincera, o fato de que sempre recomendara, quando o caso era grave demais, que procurassem também o médico. Falou do capataz salvo da amputação, de crianças que voltaram a correr depois de noites de febre, de partos em que tinham sido apenas mais um par de mãos ao lado de festas antigas. Contou, por fim, sobre a noite na casa do coronel, sobre o medo que sentira, sobre as ameaças veladas, sobre o rompimento ao ver Henrique respirar melhor. O delegado ouvia com expressão indecifrável, rabiscando anotações no papel. Para ele, a narrativa de Mariana não era menos verdadeira nem mais falsa do que os barcos que ouvem na praça. O que pesaria, ele sabia, não seria tanto os fatos, mas a pressão de quem mandava naquela região, a imagem que o padre construíra nos sermões, o medo de ser visto como conivente com práticas que superiores talvez desaprovassem. Quando terminou de escrever, anunciou que ainda ouviria outras pessoas, que o padre seria chamado, que o médico deveria prestar depoimento, que os moradores ficariam convidados a confirmar ou negar o que se dizia. Enquanto isso, Mariana ficaria detida ali, não numa cela escura, mas em um quartinho improvisado, com uma cama dura e uma janela gradeada, à espera de um julgamento que seria menos sobre ela e mais sobre o tipo de mundo que aquela cidade queria escolher. Os dias que Mariana passou naquele quartinho da delegacia pareceram muito mais longos do que qualquer esperança de plantio ou de colheita que já tinha vivido. O espaço era pequeno, as paredes manchadas de umidade, uma cama estreita com colchão fino e um cobertor áspero que cheirava a sabão velho. Havia uma pequena janela alta, com notas grossas, por onde entrava um retângulo de luz que se movia lentamente ao longo do dia, desenhando no chão a passagem das horas. Não era uma masmorra, mas para alguém acostumado a andar livre entre as plantas, sentir o vento no rosto e o cheiro de terra molhada, aquele confinamento pesava como pedra sobre o peito. Ainda assim, Mariana tentou organizar o tempo como podia, rezando em silêncio, relembrando cada receita de erva na cabeça, como se temesse que até o saber que fosse arrancado, se não o revisasse por dentro. De vez em quando, ouvia passos no corredor, vozes dos policiais, risadas, o arrastar de cadeiras na sala ao lado. Sabia que os depoimentos estavam sendo recolhidos, que cada palavra dita por outros sobre ela poderia acender uma fogueira ou apagar um pouco das brasas. Em um desses dias, pela fresta da porta entreaberta, viu o médico entrar, chapéu na mão, expressão séria. O coração de Mariana acelerou. Não podia chamá-lo, mas invejoso em pensamento um pedido que ele fosse mais fiel à verdade do que ao medo de desagradar o coronel. Horas depois, ouvi alguém comentar que o doutor tinha falado bem dela, aqui que os chás ajudavam, que muitas vezes ele mesmo via melhorado depois das garrafadas, que a acusação de ela ter desejado a morte de alguém não tinha pé nem cabeça. Aquela informação,
trazida num cochicho de soldado mais simpático, deu a Mariana um fio de esperança. O padre também foi ouvido. Mariana não viu seu rosto, mas ouviu trechos de sua voz no corredor, grave, contendo informações confidenciais. Ele falava de perigos espirituais, de pessoas que se arvoravam a curar sem obediência à igreja, de tradições que podiam esconder práticas adequadas à fé. Não é uma chamava de monstro, mas também não é uma defesa. Dizia que não cabia a ele julgar o coração de ninguém, mas que achou prudente que se colocassem limites para evitar escândalos. Na prática, seus argumentos alimentaram a desconfiança sem assumir responsabilidade direta. Era a forma mais confortável de lavar as mãos, mantendo uma aura de autoridade sem se comprometer com a sorte concreta de uma mulher trancada a poucos metros dali. Entre uma visita e outra, o delegado chamou Mariana para novas perguntas, tentando encontrar contradições. Queria saber quantas pessoas já tinham morrido depois de serem atendidas por ela, como se a morte fosse sempre prova de culpa de quem tenta curar, e não parte evidente da vida. Ela respondeu com calma, dizendo que nunca prometera imortalidade, que muitas vezes chegava até ela casos em estado tão grave que nem santo de igreja resolveria. Contava, um a um, nomes de pessoas que tinham melhorado, reafirmando que sempre incentivara a procura de médico quando o quadro era de risco. O delegado anotava, mas seu olhar deixou claro que não era ali que o peso maior seria decidido. Do lado de fora, na vila e na fazenda, o clima era de divisão. Alguns moradores se organizaram para ir à cidade e testemunhar a favor de Mariana. Mulheres que tiveram partos tranquilos graças às mãos firmes dela, mães que viram febres perigosas se decepcionaram depois de chás amargos, velhos que tiveram recuperado o sono após banhos de erva. Havia gratidão sincera, vontade real de observá-la. Outros, porém, prefeririam manter distância. Temiam se indispor com o coronel, não queriam ser apontados como aliados de alguém que a igreja olhava com desconfiança. Sussurravam que era melhor deixar as coisas seguirem, que Deus saberia dar jeito, esquecendo que muitas vezes o jeito de Deus passa justamente pelas escolhas que cada um faz ou deixa de fazer. Henrique vivia um conflito particular. Sabia que, se tentasse ir abertamente até a cidade para a zagueira Mariana, enfrentaria a fúria do pai. Mas ficar parado o consumia. Depois de 2 noites sem dormir direito, decidi agir de forma menos direta. Escreveu uma carta longa, de punho próprio, relatando em detalhes a noite em que quase morreu, o que o médico fez, o que Mariana exigiu-a, a maneira como ela falara com ele, sem medo, sem bajulação. Escreveu que desviou a ela parte da própria vida, que nunca teve ouvido da boca dela qualquer palavra de vingança ou desejo de mal, que a ideia de ela escolher quem vivia e quem morria era referente a tudo que conhecera na moça. Assinou com o nome completo, filho de quem era, e entregou a carta ao mesmo amigo da cidade, solicitando que, de alguma forma, ela chegasse às mãos do delegado. Enquanto isso, na casa de barro, o quintal de Mariana começava a mostrar sinais de abandono solicitado. As plantas, acostumadas ao cuidado diário, murchavam nas pontas, algumas trepadeiras se enroscavam demais por falta de poda. O chão ficou mais seco. Um grupo pequeno de vizinhos, mais incendiários, decidiu se revezar para molhar as plantas, como se, ao manter o verde vivo, mantivessem também a esperança de que a dona daquele pequeno pedaço de mundo voltaria. Uma delas, mulher de meia idade que tinha tido a vida salva por um unguento de ervas quando uma infecção ameaçava seu perna, murmurava sempre que chegava, quase como reza: ninguém que passa a vida inteira salvando os outros merece apodrecer por causa da língua dos invejosos. No quartinho da delegacia, Mariana agarrava-se às lembranças dessas pessoas como quem segura um rosário invisível. Repassava mentalmente o rosto de cada um que ajudava, como se isso formasse ao redor dela um círculo de testemunhas silenciosas. Em alguns momentos, o medo vinha como onda alta, trazendo imagens de julgamentos injustos em outras épocas, de mulheres queimadas em fogueiras por serem diferentes, de gente pobre pagando com o corpo pelos erros e ódios dos poderosos.
Nessas horas, respirava fundo e pensava na avó, naquela frase antiga de que quem planta remédio no quintal de casa nunca está sozinho, porque a própria terra agradece. Repetia para si que, mesmo que o mundo virasse as costas, o bem feito tinha raiz em lugar mais fundo do que qualquer acusação pudesse arrancar. Certo fim de tarde, quando o sol já se inclinava e a úmida de luz na parede encolha, o auxiliar do delegado entrou com um prato de comida simples, feijão ralo e um pedaço de pão duro. Era o mesmo homem que fora procurar a fazenda. Ele colocou o prato sobre a pequena mesa e, antes de sair, murmurou, quase envergonhado, que tinha visto a própria filha sarar de uma febre ruim graças a um chá que Mariana preparou meses antes. Disse que, se dependesse só dele, aquela história já estava resolvida, mas que as coisas às vezes vinham de cima, de lugares onde o rosto de quem sofre nem é visto. Mariana agradeceu com um aceno de cabeça, grata não pela comida, mas lembrança pela de que ainda havia gente ali dentro que sabia, no íntimo, a diferença entre maldade e cura. Naquela noite, adormeceu exausta, mas com um pensamento novo se formando. Percebeu que, independentemente do resultado desse julgamento, uma verdade já estava posta. Sua existência tinha mexido na estrutura de medo e silêncio da região. Se saísse dali livre, sabia que nada voltaria a ser exatamente como antes, nem para ela, nem para quem a tinha visto ser levada. Se não saísse, seu nome ainda assim correria de boca em boca, como exemplo de quem pagou por fazer o bem num tempo em que o bem incomodava. Essa consciência, paradoxalmente, a fortaleza. Nem mesmo a ameaça de perder a própria liberdade poderia apagar o fato de que, sim, ela tinha escolhido ficar do lado da vida todas as vezes que pudesse. O julgamento de Mariana foi marcado para uma manhã de céu claro, contrastando cruel com o clima pesado que pairava sobre a cidade e sobre a vila. Desde cedo, gente simples começou a descer da roça, alguns a pé, outros em carroças apertadas, querendo ver com os próprios olhos o que fariam com a mulher que tantas vezes tinha segurado a mão deles na beira da cama. Na porta do pequeno fórum, misturavam-se roupas gastas de quem vivia da enxada com paletós escuros de autoridades e chapéus bem entregues a comerciantes e fazendeiros. O burburinho era de feira, mas o assunto tinha sabor de sangue. Uns diziam que eu estava assistindo à queda de uma bruxa, outros esperavam ver a injustiça ser corrigida por depoimentos sinceros. Mariana chegou escoltada, algumas finas unindo os pulsos, não por necessidade real, mas para deixar claro publicamente que ali estava uma acusada. Ao entrar na sala, sentiu o ar mais denso do que no quartinho da delegacia. Havia bancos de madeira lotados, um estrado onde o juiz se sentava ereto, usava toga simples, e uma mesa para o delegado e o auxiliar. Nas primeiras fileiras, ocupando lugar de destaque, estava o coronel Afonso, rosto fechado, luto estampado na roupa escura, olhar duro em direção à mulher, que no fundo sabia ter salvo um filho, e ainda assim, agora via sentada como ameaça aos outros. Ao lado dele, Dona Amália mantinha a cabeça baixa, mãos enlaçadas no colo, expressão de quem carrega um conflito que ninguém vê. Mais atrás, Henrique se sentou entre dois irmãos, o peito apertado a cada passo de Mariana até a cadeira reservada aos réus. Quando o juiz começou a leitura formal das acusações, as palavras ecoaram, frias, pelas paredes. Falou de prática não autorizada da medicina, de superstição perigosa, de possível influência sobre a morte recente do filho do coronel. Cada termo era como pedra tirada em direção a alguém que nunca teria luxo de se defender com papel. Em seguida, chamou-se o primeiro grupo de testemunhas. Alguns moradores simplesmente subiram, chapéu na mão, nervosos, mas firmes ao contar como Mariana tinham ajudado em momentos críticos, descrevendo febres que cederam, dores que diminuíram, partes que correram melhor sob o cuidado dela. Falavam sem floreio, do jeito que sabiam, e cada relato arrancava murmúrios dos bancos, uns de aprovação, outros de impaciência. O novo padre foi chamado em seguida. Subiu com passo lento, rosto compenetrado, voz grave.
Disse que não poderia negar que muitas pessoas afirmaram ter sido ajudadas por Mariana, mas ressaltou que o problema, do ponto de vista dele, era uma mistura perigosa entre fé e práticas não supervisionadas. Falou de confusão espiritual, de gente que passava a confiança mais nas ervas do que em Deus, insinuando que, em tempos de crise, era fácil o demônio se aproveitar de boas interessadas para desviar almas. Não acusava diretamente, dizia, mas alertava para o perigo de deixar uma pessoa simples ter tanta influência sobre tantos corações. Suas palavras, embora contornadas, jogavam peso para o lado da reportagem, acendendo nos ouvintes que já temiam a liberdade de Mariana uma chama de justificativa religiosa. O médico, por sua vez, desenvolveu algo diferente. Chamado à frente, respirou fundo e, diante do juiz, do coronel e de toda a sala, confirmou o que já havia aqui em reservado. Declarou que, como homem de ciência, preferia tratamentos treinados, mas que também reconhecia que o conhecimento do povo sobre plantas tinha valor, que em vários casos vira melhorias após o uso dos chás e cataplasmas preparados por Mariana, alguns inclusive sob sua orientação. Disse que nunca vira desencorajar alguém a procurar o serviço médico, pelo contrário, muitas vezes as pessoas só chegavam ao consultório porque ela mesma como incentivou-a. Deixou claro que, na visão dele, culpar a morte do filho do coronel era distorcer os fatos, pois o ferimento do rapaz fora grave demais desde o primeiro minuto, e nem hospitais de cidade grande garantiriam resultados diferentes. Quando chegou a vez de moradores mais humildes darem depoimento, a sala se dividiu ainda mais. Uma mãe chorou ao lembrar do filho pequeno delirando de febre, dizendo que só tinha visto o menino abrir os olhos de novo depois do chá de Mariana. Um velho falou com voz trêmula sobre as dores nas pernas que o impediam de trabalhar e que tinham diminuído com ungüentos de erva santa. Uma jovem contou, envergonhada, de um parto difícil em que achou que ia morrer sangrando, até que o banho preparado por Mariana e as palavras calmas dela a ajudaram a atravessar a dor. Cada história era um tijolo na construção de outra imagem da acusada, não de bruxa, mas de cuidadora. Ainda assim, também subiram ao caminho vozes duras. Uma mulher amarga culpou Mariana pela morte da sogra, ignorando que uma idosa já carregava anos de doença. Um peão, com medo de contrariar o coronel, falou que nunca confiava muito na curandeira, que perdeu estranho ver alguém ter tanto poder sem usar jaleco branco. Essas falas, mesmo menos sólidas, alimentavam o lado que queria um desfecho exemplar. No discurso de quem defendeu as reportagens, não importava tanto a verdade miúda das histórias singulares, mas o símbolo que Mariana tinha se tornado, o símbolo de uma força que escapou ao controle dos donos da terra e das palavras oficiais. Foi então que o juiz anunciou a leitura de uma carta inesperada. Disse que tinha em mãos o depoimento escrito de alguém que, por razões familiares, não se sentia seguro para falar abertamente com Ali, mas cuja identidade ele, juiz, conhecido e considerava confiável. Ao ouvir isso, os olhos de Henrique se estreitaram. Sabia de antemão o conteúdo desse papel, porque tinha sido ele quem passava noites escrevendo cada linha. O juiz começou a ler, e a sala silenciosa. A carta contava, em primeira pessoa, sobre um menino adoecendo desde cedo, sobre noites de tosse, sobre o medo de morrer antes de crescer. Relatava a noite em que, após todos os remédios conhecidos que falharam, uma mulher simples foi chamada, trazendo consigo apenas uma sacola de folhas cheirosas e uma calma estranha. A escrita descrevia o jeito como ela falara com o doente, não como herdeiros de fazenda, mas como pessoa, explicando a cada gole do chá que a cura também dependia da coragem de continuar. Contava que a partir daquele dia, as crises passaram a ser menos violentas, que o peito respirava melhor, que a vida, antes tão incerta, ganhasse um novo fôlego. A carta terminava afirmando, com todas as letras, que quem a escreveu a desviou a Mariana não apenas alguns dias a mais de vida, mas a possibilidade de chegar até ali, adulto, sentado entre os que agora a julgavam. Dizia ainda
que acusá-la de desejar a morte de outro filho do coronel era ofensa não só à verdade, mas à memória de cada um que ela tinha ajudado sem nada pedir em troca. Ao final da leitura, o juiz fez uma pausa. A sala parecia ter prendido o ar junto com ele. Alguns rostos se voltaram instintivamente para Henrique, que mantinha os olhos baixos, mãos tremendas sobre o joelho. O coronel, ao perceber para onde estão os olhares, uniu as sobrancelhas num traço furioso, entendendo, de imediato, de quem veio aquela defesa anônima. A revelação tácita de que seu próprio filho colocava-se, ainda que sem se nomear, ao lado da curandeira era golpe duro para seu orgulho. E, no entanto, por mais que quisesse destruir, não podia naquele momento desmentir a carta sem expor a desobediência dentro da própria casa. Mariana, ouvindo o relato, sentiu o peito aquecido de um jeito que o frio da cela não tinha conseguido provocar. Não necessariamente saber quem irá refletir para refletir sobre as lembranças de Henrique. Cada frase sobre as noites de tosse, cada descrição do medo, batia com o brilho que ela vira nos olhos do menino naquela época. Saber que alguém daquela casa grande, de onde agora vinha a maior acusação, tinha tido a coragem de expor em papel a gratidão que o coração carregava, dava a ela um tipo de força que nenhum depoimento de estranho poderia gerar. Ainda assim, mantinha os olhos baixos, consciente de que, naquele tribunal, a emoção não era moeda segura, e que a sentença viria de um cálculo mais complexo do que a simples soma de histórias a favor e contra. Depois da leitura da carta, o juiz pediu um intervalo. Os presentes vieram a se mover, levantando dos bancos, conversando em grupos, uns defendendo Mariana com mais verdades, outros tentando encontrar brechas para ainda justificar uma justificativa. O coronel saiu da sala com passos pesados, seguido de perto pela esposa. Henrique ficou para trás, apoiado contra a parede do corredor, respirando com dificuldade, não pela doença antiga, mas pela tensão de ter feito o que causara. Sabia que quando voltassem para casa, o pai iria cobrar, provavelmente com palavras afiadas demais para serem esquecidas. Mas naquele momento, algo nele estava mais leve, porque pela primeira vez em muito tempo tinha escolhido falar em vez de engolir. No quartinho improvisado onde Mariana foi levada durante o intervalo, alguém trouxe água e um pão. Ela bebeu devagar, mastigou sem pressa, tentando enganar o corpo que já há dias vivia em alerta constante. Ouvia através das paredes finas os cochichos do lado de fora, o burburinho crescente, as vozes misturadas de gente que discutem o destino dela como quem discute preço de gado. Sentia o peso da responsabilidade que fora colocada sobre suas costas, não apenas pela própria vida, mas pelo que suas especificações ou absolvição significaria para todas as outras curandeiras, benzedeiras, partes que ainda resistiam nos cantos esquecidos da região. Sabia que não estava ali sozinho. De certa forma, estava carregando o nome de muitos outros que nunca chegariam a ser ouvidas em tribunal nenhum. Quando o julgamento foi retomado, o clima dentro da sala pareceu ainda mais pesado. O juiz voltou com o rosto fechado, sinalizando que tinha refletido sobre tudo o que ouvira. Chamou novamente o delegado para retomar a acusação formal, e o homem repetiu, com menos entusiasmo do que antes, os pontos principais: prática não autorizada, possível envolvimento em morte por negligência, criação de ambiente de superstição prejudicial à ordem pública. Em seguida, foi dada a Mariana a chance de falar em sua própria defesa, algo que poucas vezes era concedido a pessoas de sua condição. Ela se chamou devagar, começando as pernas fracas, mas a voz, quando saiu, tinha firmeza. Começou lembrando que nasceu ali, na terra, filha de gente simples que trabalhava de sol a sol. Disse que aprendeu tudo o que sabia com a avó, mulher respeitada por gerações anteriores a ela, e que nunca tinha se colocado como substituta de médico, nem pretendia tirar poder de ninguém. Contou, olhando para o juiz sem baixar os olhos, que muitas vezes recebia gente que não tinha condições de pagar médico. Gente que morava longe demais da cidade, gente que chegava na sua porta porque era a única porta que se abria.
Falou sobre cada erva, sobre o tempo de fervura, sobre os ensinamentos que vinham de observar a própria natureza, sem orgulho, mas também sem vergonha. Disse que nunca prometeu milagres, que nunca recusou ajuda de Deus nem da ciência, e que a acusação de ter desejado ou provocado a morte de alguém era faca no coração de quem tinha passado a vida inteira do lado contrário, lutando pela vida de quem vinha pedir. Falou também da dor de ver famílias que ela ajuda a virarem as costas, não por maldade delas, mas por medo de se colocar contra pessoas poderosas. Disse, sem apontar dedos, que sabia como funcionava aquele mundo, que alguns tinham direito de errar, de falhar, de perder alguém, e continuavam respeitados. Outros, como ela, bastava uma palavra mal interpretada, uma morte que não poderia impedir, para serem arrastados como criminosos, terminando pedindo que a justiça fosse feita com base na verdade dos fatos, não no medo do desconhecido, que se a condenassem por fazer o bem sem licença, estariam condenando também todas as avós, todas as mães, todas as mulheres que desde sempre sustentaram a vida com as próprias mãos, enquanto os homens de poder decidiam o que era certo ou errado à distância. Antes de conceder a palavra, perceba-se nesta história de amor, superação e justiça que o destino da menina órfã da vila e agora da curandeira Mariana estão sendo pesados sobre uma mesma balança, a balança entre o poder estabelecido e a resistência silenciosa de quem apenas quer fazer o bem sem se curvar a injustiças. Se você gosta dessas histórias de época, onde os pequenos confrontos os poderosos, inscreva-se aqui no canal Dramas de Antigamente, deixe seu like para que o YouTube entenda que conteúdo como esse merece ser visto, e conte nossos comentários de onde você está ouvindo essa história e se acredita que uma única voz pode mudar o destino de muitas. Quando Mariana terminou de falar e sentou-se novamente, o silêncio dentro da sala durou alguns segundos intermináveis. O juiz não demonstrou nada no rosto, mas os olhos dele focaram ter absorvido algo mais do que palavras, talvez um retrato completo de uma realidade que não se via na cidade. Ele anunciou então que, dado o volume de informações conflitantes, precisaria de tempo para deliberar, que a decisão seria lida em poucas horas, ao final do dia. Mariana foi levada de volta ao quartinho, acompanhada de murmúrios que vinham de todos os cantos, uns em tom de esperança, outros ainda sedentos por vingança disfarçada de ordem. Enquanto esperava, Mariana viu-se pensando em coisas que até ali não tinha tido tempo de organizar. Pensava no rio que corria perto de sua casa, nas plantas que talvez já estivessem murchando sem cuidado, nas sensações que tinham separadas para plantar na primavera e que talvez nunca chegassem a tocar o chão seguinte. Pensei também nas pessoas que tinham ajudado, cada rosto, cada história, e percebia que, mesmo que saísse livre, não voltaria a ser exatamente a mesma. Esse julgamento tinha colocado na luz do dia algo que antes vivia na sombra consentida, o incômodo de alguns com a existência de quem faz diferença sem pedir autorização de quem manda. Fora dali, na fazenda, a tensão estava no ponto de romper. O coronel, encurralado entre o luto e a humilhação de ter um filho, testemunhando contra a linha oficial da família, tentou decidir se puniria Henrique ou se fingiu que a carta não existia. Dona Amália, percebendo a fragilidade do momento, reuniu coragem para algo raro, conversou a sós com o marido. Disse, com cuidado, que sabia da dor dele, mas lembrou que Henrique estava vivo por causa daquela mulher e que condenar quem salvara o filho deles era virar as costas para a própria gratidão. O coronel ouviu em silêncio, rosto de pedra, mas não a mandou calar. No fundo, ele sabia que a esposa tinha razão, e que seu orgulho tinha se tornado uma armadilha da qual não sabia mais como sair sem perder a face. Na cidade, moradores humildes vieram a se reunir em pequenos grupos, trocando receitas caseiras como quem passou o testamento de geração para geração, registrando que, se Mariana fosse condenada, seriam todos eles condenados também. Uma velha benzedeira da vila vizinha, que recentemente saiu de casa, fez questão de ir até o fórum e ficar sentada no banco mais afastado, em silêncio, como quem monta guarda. Ela não falou com ninguém,
mas sua era a presença, a declaração em si, de que aquele julgamento não era sobre uma mulher só, mas sobre uma tradição inteira que insistia em sobreviver, apesar de tudo. Quando o sol começou a descer, tingindo o céu de laranja, o juiz retornou à sala. Todos os presentes voltaram a ocupar os bancos, alguns de joelhos dobrados de tanto esperar, outros com as costas doloridas de tensão acumulada. Mariana foi trazida de volta, olhos cansados mas atentos, mãos firmes segurando o xale que agora cobriam seus ombros como se fossem armaduras invisíveis. O juiz se sentou, ajeitou os papéis à frente e começou a ler, voz pausada, medida, sem demonstrar emoção. Disse que, depois de ouvir todas as partes, analisar os depoimentos e refletir sobre as leis vigentes, chegara a uma decisão baseada não apenas nas letras frias do Código, mas também no que o bom senso e a prudência pediam. Explicou que, técnicos, Mariana praticou algo que não foi autorizado formalmente, mas que, ao mesmo tempo, não havia prova concreta de que tivesse causado mal intencionalmente a alguém. Pelo contrário, a maioria dos relatos indicava benefício. Reconheceu que a acusação de envolvimento na morte do filho do coronel não tinha sustentação, pois o ferimento foi acidental e não havia como ligá-lo ao trabalho dela. Ao mesmo tempo, fez questão de pontuar que era necessário algum tipo de controle para evitar abusos futuros por parte de quem pudesse se aproveitar da fé alheia. Com base nisso, proferiu sentença que, embora deixasse muita gente insatisfeita de ambos os lados, ao menos não destruiria Mariana por completo. A sentença dizia que Mariana seria absolvida das acusações mais graves, mas impedida de exercer suas atividades sem algum tipo de supervisão. Na prática, suponho que ela poderia continuar a usar as ervas, mas deveria, sempre que possível, trabalhar em conjunto com o médico ou ao menos manter registro de quem atende e do que usava. Não era liberdade plena, mas também não era expressa à prisão ou ao banimento. Era o meio termo que o juiz achou possível entre proteger a tradição e não encontrar a elite da região. Mariana ouviu tudo, olhos fixos nas mãos, e sentiu dentro de si uma mistura de estranhamento, frustração e compreensão de que, naquele sistema torto, aquilo era o máximo que poderia esperar. Ao sair do fórum, Mariana sentiu o ar do lado de fora bater no rosto como se fosse de outro mundo. A luz do fim de tarde parecia mais forte depois de tantos dias entre paredes, e por um instante ela precisou fechar os olhos para se acostumar. Não houve aplausos nem festa, mas um murmúrio contido de rompimento entre aqueles que torciam por ela. Algumas mulheres se aproximaram devagar, como quem tem medo de tocar algo frágil demais. Perguntou em voz baixa se ela estava bem, se precisava de ajuda para voltar para casa. Mariana agradeceu com um aceno, ainda tentando entender o peso da liberdade daquela vigiada que tinha acabado de ganhar. O auxiliar do delegado, o mesmo que lhe trouxe comida simples nos dias de cela, foi encarregado de levá-la até a saída da cidade. No caminho, caminhante lado a lado pelas ruas de chão batido, ele comentou, quase num sussurro, que descobriu que ela tinha saído no lucro, porque poderia ter sido pior. Mariana respondeu sem responder imediatamente. Sabia que, dentro da lógica de quem via prisões e castigos todos os dias, aquilo fazia sentido. Mas também sabia que uma parte importante de si tinha sido colocada sob suspeita permanente, como se cada folha que escolhesse, cada chá que preparasse a partir de dali, ficasse sob o olhar invisível de um juiz que nunca tinha pisado num quintal de terra. Quando chegou perto da vila, o grupo de vizinhos que vinha cuidando de seu quintal já estava esperando na beira do caminho. Uma delas correu na frente, abraçando a amiga com força, sem se importar com quem via. Os olhos de quase todas brilhavam de lágrimas contidas, não só pelo medo que tinham passado, mas pela confirmação de que, a partir de dali, nada seria exatamente como antes. Levaram Mariana de volta para casa em espécie de cortejo silencioso, passando por portas entreabertas de gente que espiava, alguns com problema, outros com desconfiança renovada, como se o simples fato de ela ter voltado fosse de que a justiça dos homens é fraca.
Ao entrar no quintal, Mariana sentiu o golpe mais fundo do que qualquer pergunta do delegado. As plantas, embora não morressem mortas, mostravam a ausência dela em cada galho ressecado, em cada folha pendente demais. As trepadeiras se enrolavam em desordenadas, algumas flores tinham caído antes da hora, e o cheiro de terra parecia mais tímido, como se esperasse a confirmação de que a dona realmente tinha voltado. Mariana se moveu devagar dos canteiros, ajoelhou na beira de um deles e passou a mão com delicadeza sobre o solo, como quem pede desculpa. Murmurou palavras de carinho para as plantas como se fossem gente, prometendo que eu cuidaria de cada uma, mesmo que o mundo inteiro resolvesse vigiar seus gestos. Naquela noite, uma casa de barro recebia um fluxo constante de visitas. Não era festa, mas uma vigilância de gratidão e cautela. Alguns trouxeram ovos, um pedaço de queijo, uma colher de farinha, pequenas tentativas de compensar, em mercadorias, o que sabiam que ela tinha perdido em tranquilidade. Outros vieram apenas para olhar, para ter certeza de que Mariana estava realmente ali, de carne e osso, não como história exagerada de boca em boca. Ela recebia todos com a mesma calma de sempre, oferecendo água, ouvindo desabafos, mas evitava falar muito sobre o julgamento. Dizia apenas que estava em casa, que isso era o que importava por enquanto, e que as conversas sobre doença e cura podiam esperar alguns dias até que a poeira baixasse. Na fazenda, a notícia da sentença chegou antes mesmo do sol se esconder completamente. O coronel ouviu o resumo pelos lábios apressados de um empregado que viera da cidade. E sua ocorrência primeira foi um silêncio tão denso que ninguém teve coragem de preencher. A absolvição parcial de Mariana afirmou, na prática, que ele não teria o gosto amargo, porém confortável, de ver o resumo do mapa sob o peso de um exemplar. Também tinha que a carta do filho, embora nunca mencionada em público pelo nome, tinha peso real naquele momento. Henrique, ao entrar na sala no fim da tarde, encontrou o pai sentado na poltrona grande, olhar perdido num ponto fixo da parede. O confronto que ele temia veio, mas não com gritos. O coronel disse, em voz baixa e dura, se ele tinha consciência do que tinha feito. Henrique respondeu que sim, que tinha noção plena de cada palavra escrita. Disse que não se arrependia, porque desviou a Mariana da própria vida, e que mentir por medo seria desonrar tanto a moça quanto a memória do irmão. O pai respirou fundo, mãos cerradas, e por um momento pareceu que ia levantar para importar a antiga autoridade à força. Mas algo no cansaço recente o segurou. Acabou de dizer que, a partir de dali, as coisas entre eles não seriam as mesmas, que a confiança quebrada não se remontaria facilmente. Henrique aceitou o preço e saiu da sala com uma estranha sensação de estar, pela primeira vez, adulto de verdade. Nos dias que se seguiram, a nova condição de Mariana começou a se desenhar. O médico da cidade, consciente da decisão do juiz, apareceu em sua porta uma manhã, chapéu na mão, expressão pensativa. Disse que, se fosse para ter supervisão, preferia que fosse por alguém que entendesse ao menos um pouco do que ela fazia, e não por burocratas que nunca tinham segurado uma raiz de arnica na mão. Propôs que tentassem uma espécie de parceria informal, em que ele anotasse alguns casos em caderno próprio, visitas de tempos em tempos, e, em troca, ela continuaria estimulando as pessoas a procurarem o consultório quando a situação fugisse de seu alcance. Não foi perfeito, mas foi um caminho para transformar em ponte o que o tribunal tinha tentado erguer como muro. Mariana aceitou com reservas, ciente de que qualquer passo em falso poderia ser usado contra ela. Ainda assim, viu-se proposta um fio de futuro possível, em que o saber antigo e o saber de estudo podiam, pelo menos em alguns momentos, caminhar lado a lado. Continuou cuidando das plantas, reconstituindo o quintal como quem borda de novo um pano rasgado. Cada broto novo que surgia era um lembrete silencioso de que a vida insistia, mesmo quando cercada de olhos desconfiados. À medida que o tempo passava, algumas pessoas voltavam a bater em sua porta em busca de ajuda, primeiro com vergonha, depois com a naturalidade antiga. Outros nunca mais apareceram, preferindo soluções compradas na farmácia da cidade, por verdades ou por medo.
Henrique, sempre que pudesse escapar da vigilância discreta da Casa Grande, passar pela vila com algum pretexto qualquer, entrega de recado, conferência de cerca, apenas para poder ver de longe o movimento no quintal de Mariana. Em certo fim de tarde, criou coragem e entrou. Trouxe nas mãos um pequeno saco de sementes de uma espécie rara que o avô plantava no passado, dizendo que lembrara de uma conversa antiga entre eles sobre plantas que curavam mais pela memória que carregavam do que pelo efeito direto. Entregou as sensações como quem entrega pedido de desculpas em forma de futuro. Mariana recebeu, agradeceu com um sorriso contido, e os dois entenderam, sem precisar nomear, que havia ali uma história que não dependia mais só deles, mas de tudo que tinha atravessado. A vila, aos poucos, incorporou o julgamento à sua coleção de histórias que se contam na beira do fogo. Uns disseram que Mariana tinha vencido os poderosos, outros que os poderosos tinham deixado que ela vivesse para não piorar ainda mais a própria imagem. As benzedeiras de lugares vizinhos sussurraram seu nome como exemplo de quem tinha enfrentado o tribunal e os acontecimentos, ainda que marcados por novas regras. Meninas mais novas, ao ver a colher de folhas ou mexer no caldeirão, começaram a se aproximar com curiosidade renovada, perguntando o nome das ervas, oferecendo ajuda. Mariana, lembrando da avó, passou a ensinar com ainda mais cuidado, sabendo que o conhecimento que reparte é o único que ninguém consegue confiscar por decreto algum. Uma tarde, o médico apareceu novamente no portão de Mariana, desta vez trazendo uma maleta pesada e um caderno de capa dura. Disse que andara pensando depois do julgamento e que, se fosse para haver supervisão, melhor que os dois aprendessem um com o outro de verdade. Propostos que, de vez em quando, atendessem juntos alguns casos mais difíceis, ele observando o uso das ervas, ela prestando atenção nas explicações dele sobre o corpo, para que, aos poucos, o medo entre os dois mundos diminuísse. Mariana escutou em silêncio, pesando as palavras como quem pesa semente rara antes de plantar. Sabia que a aproximação do médico poderia abrir portas, mas também quis expor ainda mais o que fazia a olhos, que, um dia, tinham sido ensinados a desconfiar dela. No fim, principalmente, com a condição de que as pessoas continuassem sendo tratadas como pessoas, não como experimento, e que o saber antigo de sua avó não fosse tratado como curiosidade exótica, mas como parte viva daquela terra. Na vila, as conversas ao redor do nome de Mariana mudaram de tom. Se antes alguns só a chamavam de a curandeira da encrenca, agora havia quem dissesse que ela tinha enfrentado juiz, padre e coronel, e mesmo assim, apresentação para o próprio quintal de cabeça erguida. As meninas mais novas passaram a observar com mais atenção seus movimentos, tentando decorar o jeito como ela escolheu as folhas, o tempo que esperava a água ferver, a forma como escutava as dores antes de falar qualquer chá. Certa noite, sozinha na porta de casa, com o céu salpicado de estrelas, Mariana pensou na avó e não que ela diria se pudesse ver tudo aquilo. Talvez repetisse que quem mexe com raiz profunda sempre causa incômodo em quem só conhece planta de vaso, bonita, mas presa. Entre o medo de ser vigiada e a alegria de ainda poder cuidar de quem a procurava, Mariana entendeu que sua vida tinha deixado de ser apenas dela, passando a ser também símbolo, vontade e esperança de muita gente que nunca teria voz em tribunal algum. Os meses seguintes desenharam uma rotina nova, feita de cuidado e vigilância ao mesmo tempo. Mariana continuou atendendo quem batia à sua porta, mas agora cada chá preparado acompanhado do pensamento rápido se aquele caso, um dia, fosse questionado diante de uma mesa de juiz poderia. O caderno de anotações foi ganhando páginas cheias, misturando nomes de pessoas simples com uma variedade de dores que simplesmente se repetiam de geração em geração. A parceria com o médico, aos poucos, deixou de ser apenas imposição do julgamento e começou a tomar forma de troca real. Em certos dias combinados, ele aparecia com seu caderno grosso, e os dois se sentavam sob a sombra de uma árvore, discutindo casos passados como quem remenda uma colcha, juntando pedaços de saber de cada lado. Nem sempre concordaram, mas, com o tempo,
A desconfiança inicial deu lugar a um respeito cauteloso, construída na prática de ver as pessoas melhorarem quando a ciência e a erva caminhavam juntas. Henrique encontrado, nesses dias de visita do médico, um pretexto a mais para se aproximar. Dizia que viera conferir uma cerca ou levar um recado do pai, mas acabou encostado num canto do quintal, ouvindo de longe as conversas sobre curas e diagnósticos, como quem bebe água sem se aproximar demais da fonte. Havia entre ele e Mariana um entendimento silencioso de que certas palavras só precisavam esperar uma hora certa, e que, por enquanto, bastava saber que um poderia contar com o outro se o mundo resolvesse apertar de novo. O tempo passou, a história de Mariana deixou de ser apenas assunto da vila para virar quase lenda nas redondezas. Contavam sobre a mulher que enfrentava o coronel, padre e juiz, e ainda assim continuava de avental simples, mãos cheias de cheiro de folha, cuidando de quem batia à sua porta. Para alguns, ela era prova de que a justiça, de vez em quando, lembrava do povo. Para outros, era lembrança incômoda de que nem todo poder consegue calar quem tem raiz funda na terra. O coronel, envelhecendo mais rápido depois da morte do filho, foi aos poucos se recolhendo para dentro da própria casa. Já não tinha o mesmo ímpeto de mandar e desmandar em tudo, e com o tempo passou a aceitar em silêncio que a gente da fazenda procurasse Mariana quando a dor apertava. Não pediu perdão, não voltou atrás em palavra nenhuma, mas também nunca mais tentou arrastá-la para outro julgamento, como se, no íntimo, informações que mexer de novo naquela ferida poderia expor ainda mais as próprias contradições. Henrique, por sua vez, encontrou destino próprio. Aprendeu a cuidar da terra com um olhar menos duro que o do pai, interessado não só no que se colhia, mas em como se colhia, e mantinha, discretamente, proximidade com Mariana e com o médico, apoiando pequenas mudanças que facilitavam a vida dos trabalhadores.